Porque em cima do Uhum. tapete, Fê, a vida é incrível, a vida é É o maravilhosa. laboratório, né? Nossa, é assim, todos os seus problemas estão resolvidos no tapetinho de yoga. Mas e fora? Quando você Sim, tem que voltar para a sim. realidade. Então como que você leva aquilo que te foi passado e o que que você absorveu. E aí o que que aconteceu? Até eu entender esse papel do curador, que além de professores somos curadores, de alguma maneira, em algum nível, eu, eu me sentia responsável pela mensagem que não foi recebida pelo aluno. Então, por exemplo, se um aluno falava, eu não estou me sentindo bem, essa aula não foi legal, eu tomava aquilo muito para o pessoal. Mas eu sempre me achei uma professora, uma profissional muito foda naquilo que eu faço. Muito, porque assim, eu estudei, eu investi, eu coloquei o meu corpo e o meu saber como parte desse laboratório e desse estudo. E eu me achava muito responsável. E até nas sessões de Theta Healing, quando o Theta Healing entrou na minha vida. Então, tipo, se eu fazia uma sessão com alguém e a pessoa não tinha tido nenhum tipo de benefício, eu pensava, poxa, ganhei, né, fiz esse dinheiro e a pessoa não teve o benefício dela. Até eu entender que eu não sou responsável como as pessoas recebem a mensagem. Às vezes a Uhum. pessoa não está aberta para aquela mensagem. E aí, uma frase que fez sentido para mim, eu não lembro quem foi que me falou, onde foi que eu li, mas ela chegou até mim, foi: se um autor de um livro, ele se preocupa em como que as pessoas vão receber a mensagem da história do livro que ele recebeu, se as pessoas vão entender o que ele quis dizer, ele nunca vai escrever um livro. O papel Hum. do escritor é escrever um livro. Entender a mensagem é papel de quem lê. Então, eu e Sim. você, a gente compra o mesmo livro, eu vou entender uma coisa, você vai entender outra. Depende muito do momento da sua vida, do que você está vivendo e tudo mais. Então, nos últimos... Eu tive uma gravidez em 2015 que eu perdi, eu tive um aborto, e logo em 2016 eu engravidei de novo da Jojo. Eu tô grávida de novo de uma outra menina. E... E aí, quando a Jolie nasceu, o mundo parece que, tipo, tinham cobertas e camadas no mundo de coisas que eu nunca consegui enxergar. Então, quando ela nasceu, parece que de repente todas as cortinas caíram e falaram assim: ó, o mundo em que você, Samantha, vive é esse. Então, boa sorte, resolva-se. Vai aprender sobre o seu mundo. Ela me trouxe, a presença dela na minha vida me trouxe muitos alertas. Falou assim: agora você está pronta para tirar as vendas dos seus olhos. E aí foi o que eu fui fazendo, eu fui tirando venda atrás de venda, venda atrás de venda. Foi quando eu comecei a sentir chamado de Theta Healing. E foi literalmente, Fê, eu via a palavra Theta Healing na minha cabeça, eu via pessoas de repente falando de Theta Healing, eu falava, gente, o que é isso? Por que esse nome tá tão forte, sendo que eu não sei nem o que é? E aí foi quando eu conversei com a Luana Ferreira, que é a percursora do movimento Natural Vibe. Eu falei, Luana, eu tô escutando essa palavra, o que é isso? Eu sei que você fala sempre. Ela falou, Flor, o chamado chegou. Faz o curso. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu já fiz uns 10 cursos. E aí fez todo sentido. Porque entrou num momento de autocura muito gigantesco. E aí eu entendi que aquele que cuida também precisa ser cuidado. Porque senão a gente Uhum. entra num débito com um banco energético, aonde eu só dou, eu só dou, eu só dou, eu só dou, e eu começo a ter um débito comigo mesma. E aonde foi que isso tudo mudou dentro de mim? Aonde foi que eu aprendi a falar não? Ela me fez aprender a falar não. Porque ela é a prioridade na minha vida quando ela nasceu. E depois eu entendi que para ela entender que ela é prioridade na vida dela mesma, eu precisei saber como é que eu me coloco no meu papel de autoprioridade. Que se eu quero que a minha filha fale para as outras pessoas, você não está afim de fazer algo, você não faz, você se coloca como prioridade, ela precisa ver isso do exemplo da mãe dela. Então eu Uhum. passei a ter que trabalhar esse não. Não vou fazer porque eu não quero.
não vou fazer porque eu não estou afim. E parei de querer arrumar desculpas para justificar as coisas que eu não queria fazer. E aí, pra gente que já viajou de avião, aquela famosa frase, né, de segurança, coloque a sua máscara antes de agir. Então, hoje eu vivo de colocar a minha máscara em primeiro lugar, porque eu quero que ela seja uma outra versão do que eu vejo, do que eu atendo, das mulheres que chegam até mim com tanta dor, porque não sabem falar não para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus parceiros, para oportunidades de trabalho. Então, e eu acho que o grande ápice foi quando eu saí do Instagram. Bosta, essa merda de Instagram, não quero mais saber de nada, tô frustrada com essa merda. E aí desativei minha conta, sumi por 2 meses, mas eu não entendia o porquê. Eu comecei a fazer uma movimentação de limpeza, aonde eu abri meu armário, eu falei assim, nada disso aqui tem a ver comigo. Botei tudo numa mala, eu falei, isso aqui faz parte de um passado que não era um passado doloroso, mas era um passado que não fazia mais sentido, que eu aprendi, tirei as minhas lições, mas eu falei, isso aqui não tem mais ressonância com a minha atual energia. Então eu preciso passar isso para frente. Eu senti esse movimento de sair do Instagram. Aí eu saí de tudo que é rede social.